Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo da disciplina de Matemática do 10º ano no tema das funções, onde neste vídeo vou então trabalhar a ideia de determinar domínios de funções e, num caso especial, farei então a caracterização de uma função composta. Antes de resolver este exercício que tenho aqui, apenas vos vou fazer um pequeno resumo quanto às ideias-chave que vocês deverão procurar quando estão a determinar domínios de funções. Então, sempre que vos perguntarem o domínio, e há umas determinadas condições que vocês têm que impor no domínio de algumas funções, nem todas, óbvio. E então as condições, as estruturas que vocês devem procurar são duas. E só estas duas estruturas é que vos darão restrições ao domínio. O primeiro caso é nós termos frações, ou ter assim uma expressão, uma fração, onde o denominador desta fração contém a variável da função, x. Então, neste caso, eu tenho que impor uma condição de domínio à função. Porquê? Nós estamos perante funções reais, variáveis reais. Há um determinado número que vocês nunca podem fazer a divisão por esse número. Qual? O zero, não é? Vocês nunca podem dividir por zero. Se nunca podem dividir por zero, sempre que tiverem uma função que na sua estrutura tem uma fração e em denominador dessa fração existe a variável x, vocês têm que impor imediatamente uma condição ao domínio. Será x pertence a R, tal que toda a expressão que esteja em denominador, toda essa expressão, tem de ser obrigatoriamente diferente de zero. Vocês nunca vão poder dividir por zero. Eu vou colocar um exemplo deste caso, para vocês perceberem a ideia. Então, assim, exemplo 1, imaginemos que temos assim uma função f de x, onde essa função é dada, por exemplo, por x mais 1 a dividir por 3. Vou fazer o domínio 3... Não, cuidado, aqui não teriam que impor condição nenhuma, porque, mas tens fração, nada contra, mas o denominador tem a variável da função? Não tem. Este 3 vai ser 3, desde que nasce até morrer. Este 3 é uma constante, não vai mudar. Vocês nunca nesta função, substituindo por um valor de x real, nunca vão ter o caso de estarem a dividir por zero. Porque no denominador encontra-se uma constante, ou seja, o denominador não tem x. Se não tem x, não vão colocar esta condição. Okay? Vocês só vão impor esta condição, por exemplo, num caso destes, onde teria assim aqui no denominador 2x, por exemplo, menos 3. Então olhamos para a função, temos fração, existe a variável da função em denominador, ok, então vamos colocar em posição no domínio. O domínio de f seria então, todos os valores x, o x tem que ser um número pertencente a R, estamos perante uma função real, de variável real, né? Tal que, o x tem que ser diferente de zero. Errado. Não é o x que tem que ser diferente de zero, é todo o denominador. Se vocês substituírem o x por zero, 2 vezes 0 dá 0, menos 3 dá menos 3. Podem dividir por menos 3, não há problema. Não é o x que não pode ser zero, é todo o denominador da fração. Cuidado com isto, certo? Então, ok, olhamos para o denominador da fração, contém x, contém a variável, então todo o denominador, 2x menos 3, tem que ser diferente de zero. E depois o que é que fazemos? Tranquilos, vocês vão fazer agora um cálculo auxiliar, vão pegar na condição e vão igualá-la a zero, tipo 2x menos 3 igual a zero. Ou seja, vocês estão a tentar perceber qual é o valor que nós vamos meter ali de x, de modo a que depois a expressão toda, com esse valor de x, dê zero. Então isto ficaria 2x igual a 3, o que seria então equivalente a ter x igual a 3 meios. Então o que é que nós descobrimos? Se este x for igual a 3 meios, 2 vezes 3 meios dá 3, 3 menos 3 dá 0. Então este x, e vocês não podem dividir por 0. Então nesta função, o x não vai poder ser 3 meios. Então qual seria o domínio da função? Tudo, não há problema nenhum, exceto se o x for 3 meios. E então teríamos aqui o domínio desta função.
ok? Cuidado com estes pequenos pormenores. Não é sempre tem fração, a fração tem que ter x. Não é o x que tem que ser diferente de zero, é todo o denominador é que tem que ser diferente de zero. Este é o primeiro caso que vocês devem tomarem atenção no cálculo de um domínio. Segundo e último caso que vocês devem tomarem atenção é se tiverem raízes de índice par de uma determinada expressão. Também vamos ter aqui uma condição de domínio. Qual é essa condição de domínio? Imaginem que tem uma raiz quadrada ou a quarta raiz. Existe, por exemplo, raiz quadrada a todos os números? Dentro do campo dos números reais? Não, né? Não há raiz de menos 5, nem de menos 2, nem de menos 3, nem de menos 10, nem de menos 1 milhão. Quer dizer, não há raiz quadrada de números negativos. Também não há de haver a raiz quarta de números negativos, nem a raiz sexta, nem por aí em diante. Então, sempre que vocês tiverem uma raiz de índice par, se for cúbica, já não há problema. Mas se for quadrada, já há. Então vocês vão ter que impor uma condição ao domínio da função, porque a expressão que está dentro da raiz não pode ser negativa. Então no cálculo do domínio de uma função que contém raízes, nós, domínio x pertence a R, tal que a expressão toda que está dentro da raiz, ou seja, a de x, tem que ser sempre maior ou igual a zero. Aí pode ser zero? Pode. Raiz de 0 é 0, não é problema. Raiz de menos 1 é que não existe nos números reais. Cuidado, nós estamos com funções reais. Um exemplo deste caso. Imaginem assim, um exemplo 2. Então tinha assim uma função f de x, onde tinha que era 2x mais 3 raiz quadrada de x mais 5. Então vocês olham para a função, têm denominadores? Não há frações. Têm raízes de índice par? Temos ali uma raiz quadrada. Então, condição de domínio. Domínio de f seria então x pertence a R, isto é sempre a estrutura que vocês devem obedecer, tal que o x tem que ser maior ou igual que 0. Errado, não é o x. Não é o x, é a expressão que está dentro da raiz. O x pode ser 0, 0 mais 5 quanto é? 5, e raiz de 5 é raiz de 5, não é impossível. Mas não é o x que tem que ser maior que 0, é o que está dentro da raiz. Então tudo bem, nós vamos ali e vamos colocar x tal que x mais 5 seja maior ou igual do que 0. E agora vamos fazer um cálculo auxiliar e vamos resolver esta situação. X mais 5 maior ou igual do que 0, há de ser a mesma coisa que eu ter x maior ou igual do que menos 5. Então quer dizer, nesta função, esta variável, o que está fora não interessa, não há restrição nenhuma. A restrição é aqui dentro da raiz, Esta variável tem que ser sempre superior ou igual a menos 5, de modo a que a raiz do que está cá dentro exista, Então o domínio, neste caso, vai ser um intervalo de números reais. Que se o x é maior ou igual que menos 5, há de ser assim, de menos 5 fechado até mais infinito. Certo? São os dois casos que vocês devem tomarem atenção quando estão a calcular domínios. Primeiro caso, têm denominadores. Denominador diferente de 0. Em termos do domínio vai ser R, que é tudo, exceto no tal valor que vai dar 0 no denominador. E atenção que se tiverem no denominador alguma coisa com x quadrado, talvez tenham duas soluções, ou seja, dois valores que vão anular o denominador. E nesse caso seria R, exceto esses dois valores. Se tiverem uma raiz, vocês criam a condição, o que está dentro da raiz maior ou igual do que 0, e depois a solução dessa condição há de dar o intervalo do domínio. Bem, vamos ainda, antes de fazer o exercício, olhar aqui para dois casos especiais. Imaginem que eu tinha uma determinada função que era a de x sobre raiz quadrada de b de x. Como é que seria o domínio desta função? Tenho denominadores, aí tenho raiz, e agora? Tudo junto, como é que a gente faz? É igual, x pertence a R, tal que, bem, se tenho raiz, o que está dentro da raiz tinha que ser maior ou igual do que 0. Então colocaria b de x, maior ou igual do que 0. Mas se também tenho denominadores, então colocava i raiz quadrada de b de x,
tem que ser diferente de zero. Será que eu tinha que escrever isto tudo? Não, não tenho que escrever isto tudo neste caso, porque o zero do denominador será quando esta estruturazinha que estiver dentro da raiz dá zero, né? Porque raiz de zero é igual a zero. Então eu podia fundir estas duas ideias numa só. Em vez de dizer neste caso que o que está dentro da raiz tinha que ser maior ou igual do que zero, eu diria apenas isto, né? Diria só que a expressão que está dentro da raiz teria que ser simplesmente maior do que zero. Não pode ser zero neste caso, porque além de ser raiz também está num denominador, né? Outra variação que pode acontecer, eu estou-vos a alertar depois para casos assim especiais, né? Pode acontecer isto, vocês terem uma raiz de índice par e no denominador, e podem ter também uma situação onde tem assim uma função, sei lá, g de x, e tinham assim, por exemplo, x mais 1 sobre x menos 3 mais raiz quadrada de x mais 2. E pediam-vos o domínio. Qual seria o domínio desta função? Domínio de g, né, igual x pertence a r, tal que eu tenho aqui duas coisas, tenho aqui os dois casos que eu falei. Tenho denominadores, então se tenho denominadores, x menos 3 diferente de 0. E tenho raiz de índice par, então vou colocar outra condição, x mais 2 tem que ser maior ou igual do que 0. Certo? Cuidado. E se tivesse mais outra raiz, mais outra condição eu metia. E se tivesse mais outro denominador, mais outra condição eu metia. Podem ter aqui 1000 condições. Claro que isso não vai acontecer, óbvio. Mas, quer dizer, se tiverem 50 raízes, quer dizer, cada raiz, a estrutura que está dentro, vai levar com a sua condição. Eu vou resolver este caso porque, quer dizer, este vai ter assim aqui um pormenor interessante. Então eu vou só apagar isto aqui para poder construir este domínio. Bem, eu faria ali um cálculo auxiliar, faria aqui um cálculo auxiliar para o primeiro caso, x menos 3 transformo o diferente em igual, né, para resolver a equação, o que me dava x igual a 3, certo? X igual a 3, ou seja, este x nunca vai poder ser 3. E então depois, outro cálculo auxiliar, tenho aqui esta ideia, tenho de aplicar x mais 2 maior ou igual do que 0, é resolver aí na equação, o que daria x maior ou igual do que menos 2. E agora, como é que eu vou escrever este domínio? Então, domínio de g seria igual, isto vai dar um intervalo, né? A tal quando vocês têm a raiz, depois aí na equação vai-vos dar um intervalo do domínio, se é maior ou igual que menos 2, então seria do menos 2 fechado a mais infinito, e o 3. E este 3. Se este 3 estiver fora do intervalo de solução, o intervalo aqui daí na equação de solução dá de menos 2 a mais infinito, mas o problema é que o 3 cai lá no meio, não é? Nós temos assim menos 2, mais infinito, não é? Ali fechado, e o que é que acontece? O 3 cai no meio do intervalo. Mas não pode ser 3, não é? Não pode ser 3, o 3 teria que estar assim. E agora, o que é que eu faço? Se aquele número cair fora do intervalo, deve ficar aqui, ok, não se chateiem. Neste intervalo que nós estamos a dizer, o número já não aparece, já não aparecia, mas este aparece. Também não há problema nenhum. Vocês vão dizer, ok, vai de menos 2 até mais infinito, mas colocam um sinal de exceto, aquele 3, este 3, não, o x nunca vai poder ser 3, devido a aqui anular exatamente o denominador, ok? Certo. Quanto a domínios, era esta ideia que eu vos queria transmitir neste vídeo, dos domínios, e agora vamos resolver aqui o exercício. Bem, sejam então duas funções, f e g, reais de variável real, tal que f de x é igual a raiz quadrada de x mais 1 sobre 2, e g de x... outra coisa, peço desculpa assim por este corte, qualquer função que não tenha nenhuma situação destas, ou seja, que não tenha denominador com variável e que não tenha raiz de índice par, para já, no 10º ano, o domínio vai ser sempre R, nem se já tem. Se não houver nenhum caso, nem frações, nem raízes, é R.
Digam que é R e acabou, vão-se embora, está feito. Olhando agora então para a resolução do exercício, temos duas funções, f e g e tal, reais de variável real, definida destas duas maneiras, f de x igual a raiz quadrada de x mais 1 sobre 2, e g de x é uma função quadrática, x quadrado menos 3x menos 4. Determina então os domínios de f e g. Ok, vou começar pelo domínio de f. Olho assim para a função f. Tem denominadores? Tenho. Mas tem x o denominador? Não, então esqueço. Tenho raiz de índice par? Tenho uma raiz quadrada. Então tenho que colocar aquela imposição ao domínio. X pertence a R, tal que o que está dentro da raiz, né, x mais 1, tem que ser maior ou igual do que 0. Resolvo a condição. Em cálculo auxiliar, 3x maior ou igual do que menos 1, o que me vai dar um domínio de menos 1 fechado até mais infinito. Domínio de f está feito. Domínio de g. Vou criar aqui domínio de g. Vou à função g. Tenho denominadores com x? 0. Tenho raízes de índice par? 0. Então não há restrições. Se não há nenhum dos dois casos, domínio é r. Está feito. Primeira questão resolvida. Segunda questão. Caracterize a função composta g após f. Bem, nós vamos ter aqui que pensar um pouco sobre o que é uma função composta. Depois já vos falo aqui um bocado mais aprofundado sobre o que é pretendido quando vos pedem uma caracterização de uma função. Pensando na função composta, nós temos assim, se é g após f, né? G após f, vocês jantam após o lanche. O que é que fazem primeiro? Lancham, né? Então se é g após f primeiro, há de aparecer a função f, que faz uma aplicação, pega no seu x, né, do domínio, e há de dar um conjunto de imagem que a gente designa como f de x. Depois o que é que vai acontecer? Se é g após f, depois a partir deste momento, né, entra a função g. E o que é que vai fazer a função g? Uma função, né? Imaginem que a função não tinha nada a ver com composta, quer dizer, ela pegava no x, né? E daria o g de x. Mas o que é que vai acontecer numa composta? Esta função g, em vez de pegar no seu x, o seu ponto de partida vão ser as imagens da função f. Então esta função g pega na função f e o conjunto de imagens vai ser g, em vez de ser g de x, vai ser g de f de x. Okay? Isto é que é então uma função composta, sendo que a função composta f após g é uma passagem direta daquele x para o conjunto de imagem final, ou seja, isto é que seria f, a função f após g. Imaginem isso, vocês têm assim uma função f, por exemplo, tem uma função f, pega no seu objeto e adiciona 2 unidades, e tem uma função g que pega num objeto e adiciona 3 unidades. O que é a ideia da função composta? Imaginem que eu começo num x igual a 1. A função f chegava lá, pegava num x igual a 1, né? Pegava assim no 1, adicionava 2, dava 3, em termos de conjunto de imagem. A função g, se começasse também do início, pegava no 1, adicionava 3 e dava 4. Mas isto não é a ideia da função composta. O que é a função composta? Se vocês começarem no x igual a 1 e estivermos perante uma situação de g após f, ok, a função f começa, pega no x igual a 1, adiciona 2. E o que é que vai dar? 3. A função g, em vez de voltar ao ponto de partida, vai adicionar 3 unidades, não ao ponto de partida, mas a este 3, ao resultado da primeira, e dando então o valor 6. Por isso, quando vocês fazem as contas na primária, 2 mais 3 mais 5, quer dizer, este 2 mais 3 dá 5, e 5 mais 5 dá 10, vocês no fundo estão a fazer uma função, se pensarem nesta ideia de função, é uma função composta, ou seja, este 5 não está a ser adicionado ao número inicial, mas sim ao resultado desta soma. Isto é que é uma função composta, certo? Eu vou só apagar isto e vamos então perceber o que é que temos de fazer quando nos pedem para fazer a caracterização de uma função. Bem, quando nos pedem para fazer a caracterização de qualquer função, nós temos que referir sempre duas coisas: o domínio
o domínio, neste caso vai ser o domínio da função f após g, porque é a função que me estão a pedir para caracterizar, e também vão ter que definir a respectiva expressão, neste caso vai ser a expressão da função que me estão a pedir para fazer a caracterização. Numa caracterização vocês vão ter que fazer estas duas coisas, o domínio e depois a respectiva expressão. Como é que se faz um domínio de uma função composta? Não tem nada a ver com aquilo que falei no início, ok? O domínio de uma função composta, neste caso g após f, não f após g, não vou colocar aqui, domínio de g após f, vai ser então igual, abrem parênteses, x pertence a r, isto é sempre a mesma coisa, mas agora reparem nesta ideia, eu vou dar aqui a ideia geral do domínio, depois adaptamos ao que temos em mão. Sempre que vocês têm uma composição, neste caso g após f, qual é a função que começa primeiro nesta composição? É a função f. Se f é a função que começa primeiro, então este xzinho tem que respeitar o domínio de f. Então x pertence ao domínio da função f. Se a função f é que começa e vai pegar nos objetos, imaginem que f tinha uma raiz, não pode pegar num objeto negativo, né? Não faz sentido. Então este x tem que respeitar o domínio de f. E se eu tenho outra função g, o x também teria que respeitar o domínio dessa função g. Mas não será x. Porquê é que não será x? Porque a função g não vai pegar neste x. A função g vai pegar em quem? Vai pegar é na função f. Então quem é que vai ter que respeitar o domínio da função g? Não é este x, mas sim a função f. Então este é que é o domínio da composta. X pertence ao domínio da primeira função e depois essa primeira função, se vai entrar em g, vai ter que respeitar o domínio dessa função. Ou seja, se a função g for uma raiz, não pode pegar em valores negativos, então f de x, nesse caso, nunca podia ser negativa. Não era o x que não podia ser negativa, mas sim toda a função f é que não podia ser negativa. Ok? Dado com este domínio. Sendo assim, isto é geral para todas as funções compostas, né? Eu agora vou adaptar esta ideia à nossa situação. Temos então domínio. Nós, para construirmos este domínio, x pertence ao domínio de f, olhamos para o domínio de f, quer dizer, já o tínhamos calculado lá em cima. O domínio de f vai de menos 1 a mais infinito, certo? E agora f de x tem que respeitar o domínio de g, não é? Mas se o domínio de g é r, visto que o domínio de g é igual a r, então f de x pode ser qualquer coisa, não é? F de x pode ser qualquer coisa. Se o domínio de g não há restrição, então f de x pode tomar todos os valores possíveis e imaginários, que não há problema nenhum. Então tudo bem. Não vou colar. A segunda ideia não me vai dar qualquer restrição. O domínio, se a função g não tem qualquer problema de entrada, f pode entrar com qualquer valor lá dentro, não há stress, não é? Então tudo bem, temos isto praticamente feito. Agora, visto que estamos perante uma interseção, né, nós vamos intersetar esta ideia, menos 1 a mais infinito, intersetado com R, né, vai dar menos 1 a mais infinito. Então o domínio de g após f seria igual a menos 1 a mais infinito, certo? O domínio final vai ser o domínio que vem desta primeira restrição, intersetado com a segunda condição, mas como a segunda condição é universal, não há problema, ficam apenas com a primeira. Então já temos ali o domínio da função composta, isto já está feito. Quanto à expressão agora da função composta, é bastante fácil, não é? Porque g, nós estamos aqui no primeiro caso, domínio, está feito, e segundo caso, vamos então agora determinar a expressão. Para vocês determinarem a expressão de g após f é muito simples, porque esta expressão g após f em x há de ser simplesmente igual a g de f de x. Como é que se faz isto então? Nós vamos à função g e onde está x, vamos substituir tudo o que tenha x, na função g, vamos substituir pela função f. E então dessa maneira vamos criar a expressão. Ok? Eu vou fazer aqui porque isto vai dar assim um bocado mais de trabalho. G após f em x
há de ser então igual, se é G após F, é G de f de x, vou a G onde tem x, vou-lhe meter a função f. Então naquele x isto há de ficar raiz de x mais 1 sobre 2 tudo ao quadrado, menos 3 se tenho x, vou voltar a introduzir a função f, então será 3 raiz quadrada de x mais 1 sobre 2 menos 4. E agora é só uma questão de se fazermos a simplificação. Logo, esta expressão de G após F será então o quadrado de uma divisão de um quociente é o quociente dos quadrados. Este quadrado há de cortar com aquela raiz, mas cuidado, também passa para o 4. Então vou ter aqui que teria que cortar em módulo, mas eu tenho a certeza que x mais 1 é positivo porque já impus essa condição ao domínio, então não tenho que meter módulo coisa nenhuma, neste caso, porque sei que a estrutura que está lá dentro é positiva, então isto há de ficar x mais 1 sobre 4. Aqui fazemos aqui multiplicamos, né? Fazemos distributiva nenhuma, isto há de ficar então 3 raiz quadrada de x mais 1 sobre 2 menos 4. E então temos aqui a expressão da função composta. Está feito. Né? Agora, na caracterização, nós depois no final teremos que obedecer assim a um padrão de escrita. Ok? E o padrão de escrita é sempre o mesmo. Nós indicamos aqui o nome da função, né? Neste caso vai ser f após g. Aqui colocamos o domínio, vai para R, ali nunca nos chateamos, é sempre R em todas, e que a cada valor de x há de fazer corresponder a respectiva expressão. Na caracterização final, vocês têm que obedecer sempre a esta estrutura. Nome da função, o domínio, que está ali calculado, a gente calculou aqui no primeiro campo, está para R, nunca se chateiam, e aqui sempre que a cada valor de x faz corresponder e depois vamos inserir aqui a expressão que obtivemos, ok? Então é mesmo isso que eu vou fazer aqui nesta caixa. Então vou apagar isto assim, para ter algum espaço para movimentar, e então finalmente temos a caracterização, e então vamos indicar o nome da função, é G após F. Aqui colocamos o domínio que a gente obteve da composta, vai ser menos 1 fechado até mais infinito, que há de estar para R, aqui nunca se chateiam, porque é uma função real, e que a cada valor de x faz corresponder, e agora temos esta expressão que obtivemos aqui, ou seja, x mais 1 sobre 4, menos 3 raiz quadrada de x mais 1 sobre 2, menos 4. E temos então a caracterização feita. Ok? No final tem que obedecer esta estrutura. É que é sempre a mesma coisa. Noutros casos, o que é que vai acontecer? O nome da função muda, o domínio muda, a expressão muda, mas o enquadramento de estrutura é sempre o mesmo, este R é sempre o mesmo. Né? E o x, se a variável da função for x, também há de ser sempre o x ali. Ok? Fico-me então por aqui. Espero que tenham percebido esta questão de como determinar domínios, o que é que tem que estar atentos então a que tipo de situações, e construir depois o domínio da composta. Também é sempre esta ideia, ok? O que vai mudar é o nome das funções, e se for f após g, então g começa primeiro, então x pertence ao domínio de g, e depois g de x tem que pertencer ao domínio de f, ok? Fico-me então por aqui, tchauzinho.